Paulo Vitor falando. Mano, o assunto dessa sexta-feira, que começou com um comunicado oficial do Flamengo no Twitter do clube, a demissão de Maurício Barbieri. Eu estou ansioso para saber a sua opinião sobre essa demissão. Eu acho que demorou demais para acontecer, viu, Jackson? O Maurício Barbieri é um treinador que pode até ser um cara promissor, eu concordo, mas é um cara que perdeu ali o comando do time no decorrer do campeonato. Ele teve até um bom momento, ele chegou a ser líder do Brasileirão, inclusive até na pausa para a Copa do Mundo ele ocupava ainda esse posto, mas com o passar do tempo ali, principalmente nesse período pós-Copa, ele acabou perdendo o comando do time, ele não dava um padrão nesse time do Flamengo, e o principal culpado não foi ele, para falar a verdade. O principal culpado chama-se Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, que foi arrogante, prepotente, e achou que o Flamengo era dele. Enquanto todos falavam que era a hora de trocar o comando do time, ele acabou, junto com as convicções dele, abraçado e acabou naufragando junto com o Barbieri. Agora pode ser tarde também, porque o Flamengo ele tinha uma grande possibilidade, quando eu falei isso, até que o Flamengo, se quisesse avançar para a final da Copa do Brasil, deveria ter trocado o treinador já coisa de 2 ou 3 semanas. A torcida do Flamengo começou a me criticar. Nossa, você está falando bobagem, você está falando isso porque você não gosta do Barbieri. Tá aí, cara, tá aí. Você não pode jamais, Jackson, ainda mais no futebol, morrer abraçado com determinadas convicções. É legal o cara ser convicto de algo, mas em determinado momento, quando todo mundo tá te dando um toque para que você faça alguma mudança, para que você reveja o seu conceito, é legal você ter a humildade e dar o braço a torcer também. Porque esse é o mal da maioria dos dirigentes brasileiros, acharem que o clube é dele. E não é, cara, não é. Eu acho que o Flamengo, se ele tem um corpo diretivo, por mais que você tenha até o próprio Lomba, aí que tem autonomia e deveria ter, pelo menos para trocar o treinador, mas ninguém faz isso sem consultar o presidente do clube. O Eduardo Bandeira, em determinado momento, na parte administrativa, ele foi muito bem, ele colocou a casa em ordem, as finanças do Flamengo hoje estão equilibradas, mas a parte desportiva é muito ruim. O Bandeira, como presidente do Flamengo, ele tem 3 títulos. Não, ele ganhou a Copa do Brasil. Eu concordo. Eu acho que na parte do futebol ela é ruim, porque o Eduardo Bandeira de Mello é uma gestão que recuperou as categorias de base do Flamengo. O Flamengo voltou a ganhar títulos expressivos, embora ontem tenha perdido 6-1 do Vitória no Sub-20. Semifinal. Isso é um ponto fora da curva. Sim. O Flamengo tem 2 títulos de Copinha em São Paulo. Enfim, voltou a revelar jogadores. A gente vê aí Lucas Paquetá, a gente vê Vinícius Júnior, a gente vê Matheus Sávio, embora muita gente ainda questione. Lincoln. Mas o Flamengo voltou. Lincoln, o Flamengo voltou. Léo Duarte. O Flamengo voltou a revelar jogadores. Então... E o basquete, a gente acabou de mostrar mais um título estadual. O Flamengo forte no basquete para jogar NBB. Quer dizer, eu acho que no Ninho do Urubu, super estruturado. Eu acho que no futebol profissional, eu concordo com você. Na arquibancada. Agora, na gestão do esporte... Então, mas Calheiros, querendo ou não... Globalizando, gente, a base do Flamengo voltou a ser referência no Brasil. Mas, Calheiros, eu concordo nesse sentido contigo. Porém, o abre-alas de qualquer clube brasileiro... Sim, o cartão de visitas. É o futebol. É verdade. É como se fosse uma escola de samba. Uma escola de samba. Se ela entra com abre-alas feio, ela não ganha desfile. Ela não ganha desfile. E o carro-chefe de qualquer time brasileiro é o futebol profissional. Você tem razão com relação à categoria de base, basquete. Nesse sentido, o Flamengo ele tá bem. Mas quando o futebol não tá bem, é complicado, cara, é complicado. O time do Flamengo na administração aí do Bandeira de Mello, o time profissional, ele tem aí uma Copa do Brasil em 2013, que o Flamengo não era nem favorito, ele tinha um time aí bem inferior, mas conseguiu aí, pelo peso da camisa também conquistar a competição, e 2 estaduais, acho que em 2014 e 2017. É muito pouco, é um fiasco. É um fiasco. E o Flamengo, pelo investimento que ele tem, ele deveria ter obrigação de brigar por títulos todo ano. Por mais que o Flamengo tenha chegado numa final de Copa do Brasil ano passado, chegou em outro momento numa final de Copa Sul-Americana, mas não ganhou, cara. Chegar em final para um time que tem investimento que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, é pouco, cara. É pouco. Então eu acho que o principal responsável pelo atual momento do Flamengo é o presidente. Você vai participando na hashtag Bom Dia Fox, sexta daqui a pouquinho. Mais mensagens de vocês que estão participando na nossa hashtag neste Bom Dia Fox especial de sexta-feira, porque toda sexta-feira é especial. De novo, Paulo Lima, aquela informação é muito importante. Quantos técnicos na gestão do Eduardo Bandeira? São 12 e o 13º será agora. Que pode ser o primeiro. Que pode ser o Surgiu agora a possibilidade, pode ser o primeiro. São 12 e teremos 10. Para quem não está entendendo, 13 técnicos do Flamengo na administração Bandeira de Mello em 6 anos. O Flamengo estaria negociando com o Dorival Júnior. É uma possibilidade aí para o Dorival assumir o Flamengo, ainda não confirmada, né? O Flamengo não sabe ainda quando vai anunciar o seu novo treinador, pelo menos ninguém falou sobre o assunto, apenas um post oficial hoje da demissão do Maurício Barbieri. Existe a informação do Abel, sendo um nome consensual entre situação e oposição, e sobe, né,
a possibilidade também do Dorival Júnior ser a solução para essa reta final da temporada. Mais um clube que ele vai pegar para mandar pro tampão, né? Recentemente no São Paulo foi mais ou menos assim, né? Levou, tirou o São Paulo ali da crise e aí depois virou o ano. Mas seria uma boa, será o Dorival nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que o Luxemburgo hoje... Não, mas o Luxemburgo não pode. O Luxemburgo saiu do clube dizendo que essa diretoria não entende nada de futebol. O Luxemburgo esquece. Mas quem diz a verdade não merece castigo, né? Não, mas algumas verdades machucam e ficam cicatrizadas para sempre, né? Mas, Paulo, por exemplo, o Cuca, recentemente... Um momento aqui, hein? Frases fortes para a vida, impactantes. Mas, o Cuca, em determinado momento aqui, principalmente depois da eliminação do Santos na Copa Libertadores da América, depois daquele segundo jogo, ele fez duras críticas ao presidente do clube. E num regime aí presidencialista, o presidente ele está acima do treinador, evidente. Na escala hierárquica ele está à frente. O presidente do Santos engoliu seco. Em determinados momentos, Paulo, eu acho que o presidente tem que relevar algumas situações. Mas quando o Cuca fez as críticas, não era o atual presidente. Era? Ele acabou de criticar. Ele acabou de criticar o próprio Pérez, agora na eliminação do Santos. Não, tudo bem. Ele falou que o Santos é uma bagunça, falou que a culpa era da diretoria. Isso é outra história. Estou dizendo o seguinte, mas quando o Vanderlei... Ficou na entrelinhas, né? O Vanderlei, quando o Vanderlei saiu, ele caiu de pau nessa administração do Santos e foi embora falando sobre isso. O Vanderlei deixou uma porta fechada para ele no Flamengo. Mas, pessoal, a gente sempre fala do Vanderlei. Vanderlei, pela história, pela trajetória dentro do futebol brasileiro. O Vanderlei hoje, ele conseguiria fazer um trabalho. Só lembrando que essa crítica do Cuca em relação àquilo que a administração do Santos fez no caso do Independiente. Do caso do Uruguai. Isso. Não, mas ele ampliou a discussão e falou que o Santos era uma bagunça nos bastidores. Ontem ele falou que não quer jogar no Pacaembu, mas ele é um contratado recente, ele está em vigor, né? E aí não tem, ou manda o Cuca embora, então, ou não. Já o Vanderlei, quando saiu atirando. Ele saiu atirando contra essa administração. Acho que tem diferenças claras aí. O que o Vanderlei ele fala, olha, esse negócio de técnico estudar, o importante é ter conhecimento, o dia a dia. Vanderlei hoje seria um bom nome. Eu falo assim, não é impossível a gente deixar o histórico do treinador para trás. Mas hoje, o Vanderlei como ele está hoje, bastante tempo sem trabalhar, pegando um elenco como o elenco do Flamengo. Seria um bom nome? Ele conseguiria dar resultados positivos? Sabe por que eu acho que sim, Jackson? Eu discordo de muita coisa que o Vanderlei tem dito, inclusive cada entrevista que ele dá é um tiro no pé. Quando ele fala que o Guardiola é muito marketing, enfim, são declarações aí que eu não concordo nem um pouco. Porém, eu falo do Vanderlei porque hoje o Flamengo precisa de um choque nesse elenco aí que não tem alma, que não tem coração, não tem sangue. Então, o Vanderlei é um cara especialista nesse tipo de situação. O Flamengo ele não precisa de um treinador. Por exemplo, o Dorival você tem que contratar para fazer um trabalho longo. O Dorival não é aquele cara impactante que chega já dando uma porrada no elenco. O Vanderlei é. O Vanderlei ele pode talvez não ter... Se a gente para conversar com o Vanderlei Luxemburgo, é um cara que conhece muito de futebol. Eu não acho que ele esteja desatualizado. Defasado. Não acho. É um cara que, se ele para conversar, inclusive trabalhou conosco aqui na Copa do Mundo, é um cara que conhece muito de futebol. Ele é unanimidade entre os jogadores. Pois é. Então, Calheiros, é um cara que consegue, em pouco tempo, num curto período, ainda mais o Flamengo que tem 12 rodadas para brigar pelo título brasileiro, ele dá aquele choque inicial. Ele pode não ser, talvez, aquele treinador por longo prazo. E o Flamengo não está procurando hoje um treinador por longo prazo. Ele precisa de um treinador que venha para reverter um quadro de um time anêmico, de um time que está ali definhando, um time que não tem alma, um time que não tem coração, um time que não briga. Ele precisa desse treinador que vem para dar uma porrada, velho. Por exemplo, você vai falar que o Everton Ribeiro só pode render isso que ele está rendendo? Que o Diego só pode jogar isso que ele está jogando? Não é, cara, não é. Esses jogadores eles precisam de um chacoalhão. Ô, mano, o Nardim Debel, aqui na hashtag Bom Dia Fox Sexta, ele diz o seguinte: Dorival não vai dar certo, não vai dar jeito no Flamengo. Tem que ser um técnico de calça comprida. Você que é um especialista em expressões populares. É analogia? O que seria um... É isso que ele está falando, de calça comprida. Sim. O Sormani muitas vezes utiliza esse termo no Fox Rádio também, falando que o técnico de calça comprida é aquele técnico que não passa aquela gelzinho no cabelo, que não anda com aquela calça saruel, sabe? Que é muito folgado aqui na virilha. Aquela calça caça-rã, sabe? Que para no meio da canela. Pula breja. Pois é. Os técnicos novos, geralmente, aí o Sormani fala que anda com essa calça. Não, a gente está falando aqui, mano, mas enquanto você está falando, eu estou analisando aqui, Paulo Lima, as mensagens na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta. Tem muita gente opinando aqui, claro, a grande maioria torcedores do Flamengo.
E o Luxemburgo, olha, tem uma aceitação impressionante. Lógico que tem. Impressionante. Não só e o no Dorival Flamengo, né? Júnior, Dorival Júnior, e pelo menos aqui, tá, gente? A amostragem aqui é a hashtag, a mensagem de quem está acompanhando o Bom Dia hoje. Eu estou notando uma rejeição ao nome do Dorival. Porque se a produção puder levantar, nessa última passagem do Dorival, você falou agora há pouco que o Dorival é um técnico para longo prazo. O Dorival ficou um bom tempo no São Paulo, Paulo Lima. Quando ele chegou, de repente, não deu aquela liga. Mas você viu o crescimento, você viu um bom trabalho, no geral, do Dorival nessa última passagem pelo São Paulo? Eu não tenho certeza, mas acho que ele não completou um ano. Não completou um ano? Não completou um ano. Ele assumiu... No fim de 2017. Não, ele sumiu... Não, 16. Não foi 16? Se a produção puder checar pra gente, o Dorival, última passagem pelo São Paulo, só pra gente ter uma noção aqui do período que ele ficou. Ele tirou o São Paulo da crise na temporada passada, né? O São Paulo estava embaixo no Campeonato Brasileiro e aí ele chegou e deu uma melhorada no São Paulo. Por que ele continuou? Então, acho que aí na virada do ano... Foram os resultados. Os resultados não vinham legais, no Campeonato né? Paulista, Exato. E aí desandou e foi embora. Peraí, nós estamos com os números aqui, Paulo Lima, perdão, desculpa te interromper. Vai lá. Por favor, produção. Melhor falar. Você tem razão, Paulo Lima. Julho de 2017 e foi demitido em março desse ano. Exatamente. 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Então, você tem razão, não fechou um ano. Não fechou um ano. E isso que eu falei, tem sido ultimamente um técnico mandado tampão. E a informação assim, preliminar não é oficial, galera. A informação que eu acabei de receber aqui agora indica prenúncios de que o Dorival aceitou 12 jogos no comando do Flamengo. Não é oficial. A informação que estou recebendo aqui agora é que ele, pseudamente falando, entre aspas, para depois dizer, falou que... Não estou falando que é. Essa informação de uma pessoa que merece credibilidade, mas que não está chancelando totalmente. Eu vou completar a informação já. Parece que aceitou 12 jogos. Parece que está encaminhadíssimo para isso. E, inclusive, já teria pedido para assumir amanhã contra o Bahia. Então... E sabe quem me respondeu? Não é oficial, repetindo, hein, galera? Não sabe é oficial. Sabe quem me respondeu a mensagem? O Abel me respondeu. Então, eu não tenho conteúdo ainda. E, obviamente, eu disse aqui cedo que eu estava em contato com o Abel. Eu vou ouvir o conteúdo da mensagem do Abel, não no ar, porque, né? É áudio? É áudio. E já trago o que me passou o Abel, porque não estou autorizado a falar em nome do Abel. Então, a gente pode ler as hashtags enquanto você escuta? Pode. Então, vamos lá, então. Hashtag na tela do Bom Dia Fox. Maravilha, o nome correto, segundo Romário, esse tem nome de peso, Romário Soares, o nome correto para assumir o comando do Flamengo chama-se Joel Santana. Ele já tem identidade com o clube, além de ser um ótimo treinador. Joel Santana voltando aqui, segundo o Romário, deveria ter chances e oportunidade. Dorival Júnior tem números bem parecidos com o de Barbieri. Dorival Júnior, 37 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. 51,35% de aproveitamento. Barbieri, isso no Flamengo? 38... Será? Deve ser no Flamengo. Sim, imagino que sim. O Maxwell mandou essa estatística pra gente. O Barbieri tem 38 jogos e derrubou o apresentador aqui. Tem como voltar, pessoal? Tem 38 jogos, 18 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, aproveitamento de 57,9% de aproveitamento, né? O próximo é o David Torcato, na hashtag Bom Dia Fox. Sexta, o técnico que vier para o Flamengo tem que ter moral com os jogadores. Valeu, David. O Carlos Alexandre, Bom Dia Fox, técnico para o Flamengo, Renato Gaúcho. Na hashtag Bom Dia Fox, o Carlos. Valeu, Carlos. O Cleiton, hashtag Bom Dia Fox Sexta, dizendo: bom dia, que venha para o Mengão um treinador com sangue no olho para barrar o Diego e companhia. Eu acredito, você acredita, mano? Como que vai ser? Eu vou dar uma informação de bastidores. A câmera não está nele, mas Luciano Calheiros está ouvindo o áudio do Abel Braga. Então, Jackson, com relação aí ao próprio Dorival, eu acho que é um treinador com um perfil muito parecido com o do Barbieri, é mais do mesmo.
Eu acho que o Flamengo hoje ele precisa de um choque, ele precisa de um cara que venha para mexer ali com o brilho dos jogadores. A gente está falando de 12 partidas dentro do Campeonato Brasileiro e matematicamente é possível o Flamengo acreditar no título. Por mais que futebolisticamente falando, ali dentro de campo, o Flamengo não tenha jogado um futebol tão convincente para acreditarmos que ele possa ser o campeão, mas elenco ele tem para isso. Qualidade ali dentro ele tem. E matematicamente ele está muito próximo da liderança do campeonato. Então eu entendo, se chega um técnico hoje que venha para realmente dar um bico na porta, para mexer com o brilho dos jogadores, para dar aquela inflada e fazer os jogadores acreditarem que é possível sim acreditar nesse título brasileiro, eu acho que muda. Agora, o perfil do Dorival não é esse. O Dorival não é aquele cara que, se precisar dar aquele chacoalhão no jogador, ele vai dar. É aquele perfil meio paizão, cara. No São Paulo ele não fez um mau trabalho no começo, mas no decorrer do trabalho ele acabou perdendo também aí o elenco, enfim, os jogadores não conseguiam aceitar o que ele tentava impor dentro de campo, tanto que o Diego Souza nunca jogou a bola que ele tá jogando com a Aguirre na mão do Dorival, o Nenê idem. Bem lembrado, mano. Entendeu? São situações, é claro, que o Aguirre hoje também a gente tem que ressaltar que ele teve o reforço do Everton, enfim, alguns dos outros jogadores, o Rojas também chegou no decorrer aí do trabalho do Aguirre. Então, são jogadores que hoje compuseram o time de São Paulo e deram uma cara melhor pro time, concordo. Mas o próprio Nenê e o Diego Souza juntos não jogavam ali com o Dorival e com o Aguirre estão jogando. Paulo Lima, e concretizando de fato o Dorival Júnior no comando do Flamengo para esses 12 jogos, o que ele tem que fazer de imediato, Paulo Lima? O Jackson, eu acho que essa teoria que o Mano levantou, eu concordo, né? Eu acho que se para pensar no futuro do Flamengo até o final do ano, porque tem eleição, né? Início de dezembro, a data não está oficializada, mas é início de dezembro, a gente vai ter um embate muito grande, né? A sequência hoje do Flamengo, na minha ótica, né? Eu caminharia com o Barbieri até o jogo com o Bahia. Porque o time está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem um jogo decisivo em Salvador, vem de uma eliminação, perde jogadores importantes como o Diego, que está machucado, e o Diogo, os dois Diegos, né, do meio-campo e o goleiro, né, são 2 desfalques que o Flamengo vai ter, mas a diretoria do Flamengo tomou essa decisão que, a meu ver, precipitada. Eu acho que, se tivesse que acontecer, já falamos aqui no início, teria que ter acontecido exatamente na noite da eliminação para o Corinthians. Aí seria um novo capítulo, ganharia aí no mínimo 48 horas. Mas o Dorival vai chegar para botar em campo aquilo que o Barbieri tem de melhor, cara. Ou vai mudar alguma coisa? Quem o Dorival vai escalar? O que o Dorival conhece do time do Flamengo? Ele vai chegar e vai montar um time diferente de 11 jogadores? Não, ele vai ter que aproveitar a base que está lá. Vai ter que colocar o goleiro, certamente o César deve jogar, né? E aí você vai, ou é o Pará, ou é o Rodinei, ou é o Trauco que vai jogar ali para a esquerda, ou é o René. Na zaga, o Juan não pode jogar, porque, né, praticamente já encerrou a carreira com essa lesão que ele teve no tendão, do tornozelo, e não tem outras opções. Vai jogar com o que tem ali. O Pires da Mota foi chamado para viajar para Salvador, vai jogar ao lado do Cuejá, vai trancar o meio-campo. Quem é que ele vai mudar? Qual a mudança na escalação do time do Flamengo com o Dorival? Se é que vai ser o Dorival, hein, galera? Né? Ainda tem que ter isso aí, é um ponto de interrogação para ver sobre essa questão. Fala aí, Calheiro. A tendência é boa, porque eu acabei de conversar com o Abel e o Abel me relatou aqui que realmente é aquela história. O perfil dele, ele gosta de tempo para implantar as ideias dele, implantar o projeto dele, implantar o trabalho dele. E nesse calendário que o Flamengo vai ter até o fim do ano, 12 jogos, ele não vai ter tempo para fazer isso. Com as peças já montadas, vai ter, o estágio físico já estabelecido, enfim. Então, o Abel, ele diz que nesse momento, ele não dá para afirmar ou descartar, mas que nesse momento a ideia dele é não assumir. Não assumir. E ele até lamentou que, mais uma vez, as coisas acontecem fora do tempo. Né? Agora, ele deixa bem claro aqui, e é bom, né? Porque, gente, nós estamos falando do Abel. O Abel, no início do ano, quando ninguém acreditava, quando ninguém apostava, ele disse que o Pedro, tecnicamente, era um dos melhores atacantes no futebol brasileiro. Teve gente que deu risada. E ele revelou muita gente da base. Não, mas vamos focar no Pedro. E o Pedro aí, ó, jogador que se lesionou, convocado para a seleção brasileira. Quer dizer, quem está dizendo é o Abel Braga, que já trabalhou com o Maurício Barbieri, disse que o Barbieri já foi estagiário dele e disse que muito pouco tempo será um dos melhores treinadores do Brasil. E muito pouco tempo será um dos melhores treinadores do Brasil. Abel, obrigado pela atenção de sempre, o carinho. Não é à toa, né, que essa referência na profissão, sempre muito gentil, sempre muito correto. Então a informação é essa, o Abel não foi procurado por ninguém do Flamengo e nesse momento o desejo do Abel é voltar a trabalhar com o projeto início de ano. Mas é que tá, Calheiros. Tá aí. A situação é a seguinte. Boa, Calheiros.
Perfeita a sua informação. O pensamento do Abel é sempre esse, ele não gosta de pegar um trabalho já começado e etc e tal. Porém, Calheiros, o negócio é o seguinte, deveria haver dentro do Flamengo agora a união entre as partes, situação e oposição. Sentem como adultos e como flamenguistas, que eu acho que vocês devem ser, sentem e cheguem num comum acordo. Por exemplo, Calheiros, se houvesse aí unanimidade com relação à presença do Abel Braga como técnico do Flamengo no que vem, você já oferece agora um contrato de 2 anos para o Abel? Situação e oposição sentam lá, beleza, o Abel é o nome, X de salário, tempo de contrato, etc e tal. Independente de quem vença, o Abel seria consenso entre as partes? Perfeito. Faz uma proposta para o Abelão, Calheiros, por mais que ele não goste de pegar um trabalho já começado, chega lá e fala, Abel, o negócio é o seguinte, a parada é essa, você não tem responsabilidade nenhuma no que acontecer nessas 12 partidas até o término do ano. Gostaríamos de contar com o seu trabalho a partir do ano que vem, porém, precisamos de um treinador para hoje. Temos ainda 12 partidas do Campeonato Brasileiro, não é uma cobrança de que você terá que ser campeão. Só que, já que você é o técnico do ano que vem e das próximas 2 temporadas, queremos você já imediatamente. Você pode assumir? Existe um consenso entre situação e oposição. Independente de quem vença, você será o treinador. Aceita? Eu duvido que o Abel recusaria. Eu duvido, Calheiros, mesmo ele não tendo aí como princípio pegar um trabalho já começado e o barco naufragando. Mas se você apresentar, de fato, um contrato consistente para que o Abel possa assumir um trabalho de 2 anos aí, ou 3, independente do contrato que ele queira, e pegue aí esse resquício de ano, com 12 partidas restando ainda para terminar o Campeonato Brasileiro, eu duvido que ele não aceitasse. A minha informação é essa, que o Abel acaba de me falar aqui, que ele não foi procurado por ninguém, enfim. Mas, na minha opinião, Paulo Lema, esse é o nome, esse seria o nome ideal. Mas como é que você pode contratar um técnico, como o Mano falou aí, você chega aqui para não ter responsabilidade? Não, esquece, mas para sequência, Não, mas eu acho que é cedo, cara. Olha, o primeiro que eu acho que o barco do Flamengo ainda pode estar um pouco à deriva, mas não naufragou. Porque ele está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Disputa. Tem 3 pontos do líder. Sim. Ele pode estar à deriva. A deriva, tudo bem. Você bota ali a bússola novamente, né? Dá o timão novamente. Olha aqui, vamos ajeitar. Um exemplo que eu usei ontem no Expediente Futebol. Você pega um 8 com, por exemplo, numa raia de uma regata, o timoneiro ele está cantando a remada lá atrás. Mas se o Voga lá na frente não tiver comandando a remada, o barco desanda, meu amigo. O barco não vai na linha reta. O timoneiro do Flamengo era exatamente o Barbieri. Mas a turma que puxa a remada não botou o barco no rumo. Que é o Diego, que é o Everton Ribeiro, que é o Henrique Dourado, que é o Paquetá, né, que é o Diego no gol. Essa turma também não acelerou na remada. Ou seja, só estourou no timoneiro. Né? E quem manda no Flamengo hoje é a diretoria. Ou seja, repetindo, quem contratou aqui, por exemplo, Marlos Moreno, Uribe, Henrique Dourado, Giovânio e tantos outros que estão lá sem receber e ainda indo embora. Vinícius Júnior, Paulo Guerreiro, né? E o próprio Everton que foi embora para o São Paulo. Então assim, estoura sempre no lado do Barbieri. Eu estou com o Abel nessa história aí. Eu acho que o Barbieri, pelo conceito que tem, eu penso completamente diferente do Mano, acho que pelo conceito que tem de técnico novo, deveria ter um respaldo maior da diretoria. E a diretoria, como diz ali na linguagem popular, naquela linguagem popular, né, pisou na bola nesse momento, porque fragilizou um time de futebol numa reta decisiva de Campeonato Brasileiro. Sobra no técnico e a diretoria continua lá. E a oposição vai tomar conta do clube, caso o Flamengo, aí sim, naufragando, não chegue a nada no Campeonato Brasileiro. Agora virou, o Campeonato Brasileiro, essas 12 rodadas, mano, virou o fiel da balança nesse processo eleitoral do Flamengo. Sem dúvida alguma, vai pesar demais pelo fracasso em campo dessa gestão. Repito, administrativamente, nota 10. Categorias de base recuperada, estrutura do Ninho do Urubu, que hoje é referência na América do Sul, enfim, mas realmente resultados deixa a desejar e falhas primárias de planejamento, né, de estrutura, enfim. O Flamengo hoje já... Há quanto tempo a gente fala aqui que a gente questiona a qualidade dos laterais e o Flamengo com dinheiro para investir? O Dodô veio para o Santos com graves dificuldades financeiras. Alguém tem alguma dúvida que o Dodô é superior aos 2 laterais esquerdos do Flamengo? Não. Ou se a gente for aqui enumerar tantos outros casos, o Henrique Dourado, nós entrevistamos aqui no Bom Dia Fox o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Ele falou com todas as letras. Perguntei a ele, presidente, o senhor tentou contratar o Henrique Dourado? Tentei, mas quando eu soube dos valores,
Eu, com todo respeito ao jogador, ao staff dele, eu disse, olha, me desculpa, eu penso que é muito dinheiro para um jogador deste nível. E encerrei as negociações. A contratação o Flamengo embarcou. Enfim, são muitos erros. É aquela cara. Não, mano, vou usar as tuas analogias. Diga. É o cara que acabou de comprar a Ferrari, mas tem o volante dele é para carro popular. Ele não sabe acelerar a Ferrari. Então está acontecendo isso, infelizmente. Vamos ver, vamos acompanhar os desdobramentos. E só lembrando, Paulo Lima, o Mano falou aqui em união, situação e oposição. Essa semana, só para ilustrar o caso aqui, o Fluminense, o Francisco Horta, né, um dos presidentes da história do Fluminense, ele propôs exatamente isso. União no Fluminense, para tentar ajudar aí a gestão do Pedro Abad. Sabe quantos presidenciáveis compareceram a essa reunião? Nenhum. E o Abel Braga, que saiu do Fluminense porque pedia jogadores, pedia um time mais competitivo, ele recebeu algum jogador? Não. O Abel saiu, o Fluminense contratou 7. Quer dizer, vai entender quem faz futebol. Então, muitas vezes, estoura no lado mais fraco. E nessa eu tô com o Paulo Lima aqui. Eu acho que, mais uma vez, isso fica muito claro no Flamengo. Divisão de oposição e situação com o clube de futebol, Calheiros, é que nem discussão de torcedor do Flamengo Corinthians no bar da esquina, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Então a pancadaria é solta. E só colocando mais uma vez a situação do Flamengo hoje e a divisão do Flamengo na oposição é o mesmo grupo. Eles se afastaram recentemente, é o mesmo grupo. Isso aí era uma união estável, que houve uma separação e agora tem uma oposição e tem uma situação. O Flamengo caminha ainda, como eu disse aqui, a deriva no Campeonato Brasileiro, mas o time está na 4ª colocação. Caindo, independentemente de quem seja o técnico contra o Bahia, mesmo que fosse o Abel, mesmo que fosse o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, qualquer técnico que seja campeão do mundo, né, o Deschamps, qualquer técnico desse, perdendo para o Bahia, já vai começar a administração caindo na tabela. Vai cair na tabela. Então, é delicada a situação do Flamengo nesse momento. Eu acho que precipitou-se a diretoria do Flamengo em mandar o Barbieri embora. Muito bem. Paulo